Olá, boa tarde. Hoje é dia 27 de junho de 2026 e eu estou aqui mais uma vez para fazer um vídeo. E hoje eu estou fazendo pelo celular, né? Há muito tempo que eu não faço aqui nessa sala, nessa copa, né? Da casa aqui, ó. Essa aqui é a copa da casa, ok? E me deparei com um assunto muito interessante, que é a respeito do fluido cósmico universal, FCU. E também sobre os centros de energia, os chakras. A gente vai falar um pouquinho de cada coisa. Os chakras todo mundo já ouviu falar, né? Conhece. A literatura hoje está muito extensa sobre esse assunto. E o fluido cósmico universal, pouca gente já ouviu falar sobre esse fluido aí. Então, no kardecismo, quando você vai estudar, quando Allan Kardec codificou a doutrina espírita, ele colocou esse nome aí, que é o fluido cósmico universal. Ele que denominou isso aí, pelo Kardec. Então, o que vem a ser esse fluido cósmico universal? Vamos falar também um pouco da doutrina espírita, algumas coisas básicas para todos entenderem melhor, entendeu? Sobre as leis, né? Que tem leis, né? Leis de causa e efeito, né? Ação e reação, lei da reencarnação, encarna, desencarna, reencarna, entendeu? Esse ir e vir, entendeu? Nós temos também a evolução intelecto-moral, é muito importante. Isso aí é os 3 pontos básicos da doutrina, além de todo o conhecimento que tem no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns e do Evangelho. Segundo o Espiritismo, tem céu e inferno e obras póstumas, entendeu? E tem o que é o Espiritismo, tem um livrinho também, acho que faz parte das obras. Ele fala sobre o que é o Espiritismo. Eu tenho aí, tem esse livro aí. Foi do meu avô. Então, meu avô era espírita. A minha família, por parte do meu pai, minha tia também era espírita, então elas têm aí raízes espíritas e kardecistas. Então, sobre esse fluido cósmico universal, é muito importante você saber isso e você entender qual é a relação dele com os chakras, que são centros vitais, né? Tem no nosso corpo perispiritual. Uns falam corpo etérico, outros falam corpo vital. Corpo perispiritual é a nossa contraparte desse corpo aqui. Então, o fluido cósmico universal penetra, adentra, né? Por cada chakras, né? Nossa, através da inalação, da respiração, do olhar, da audição, dos seus 5 sentidos de um modo geral. Então penetra e passa para dentro dos seus centros energéticos, entendeu? Então vai sofrendo transformações, tanto química, física, até chegar nos seus pulmões, chegar nos seus centros etéricos, para transformar em prana, ou fluido vital. Então tem o fluido cósmico universal, que é uma coisa, não misturar com fluido vital. Fluido vital já passou pelos centros, pelos chakras, centros de energia. Aí é transformado em prana, que é o fluido vital. Prana é o nome hindu. Então nós temos na nossa fisiologia, nossa anatomia perispiritual, se você for aprofundar, você vai se deparar com esses chakras e com os nadis. Esses nadis são vários pontos de energia que circundam, que penetram no nosso corpo, trazendo vitalidade para o nosso organismo. E as doenças, a maioria das doenças, é quando nosso corpo perispiritual foi atingido por alguma, vamos dizer assim, por algum tipo de energia, seja através
pensamento, ou pelas emoções ou sentimentos, que bloquearam o fluido vital dentro do seu corpo vital. Então, esse bloqueio é proveniente pode ser de algum desgosto, pode ser através de vamos dizer, de alguma coisa que você fez mal para alguém, algum trabalho de magia negra, alguma coisa que você agrediu o seu organismo, como os vícios, as bebidas, a droga, a maconha, os alucinógenos, entendeu? O alcoolismo e muitas outras coisas, narcóticos, remédios, esses tipos de remédio que hoje estão usando muito. Então isso tudo pode causar danos no nosso perispírito, na nossa parte perispiritual, bloqueando as energias vitais, aí é onde vem a doença, que o corpo físico faz o aterramento. Então o fluido cósmico universal, vamos lá, constitui-se na própria matéria-prima primitiva, da qual derivam todas as demais formas de matérias e energia. Então todas as matérias e formas e matéria de energia vêm dele. Tudo. Nosso corpo, as formas animais, plantas, elemento terra, mineral, tudo. Preenche todos os vazios do espaço, estando presente em toda a natureza. Então, o fluido cósmico universal está em tudo, dentro de um átomo, dentro de uma célula. Por ser o elemento gerador de todo o restante das manifestações materiais e energéticas, guarda similaridade e afinidade com estas, podendo muito facilmente, sob a ação de uma vontade, interagir com todas, inclusive mudando suas propriedades físicas, temporária ou permanentemente. Os espíritos utilizam-se do fluido cósmico universal para realização de muitas ações. Que ações são essas, né? Inclusive a matéria-prima. Os espíritos utilizam o fluido cósmico universal como amálgama, deve ser isso, amálgama. Mistura de coisas diversas. É uma amálgama do ar. Para compatibilizar, ele utiliza o conjunto de diferentes tipos de fluidos, energias, utiliza tudo isso, e mesmo a matéria. Graças à afinidade do fluido cósmico universal com todos, por ser um elemento primitivo, a possibilidade de manipular o consciente do fluido cósmico universal proporcional ao grau de evolução do espírito. Então, poderá manipular o fluido cósmico universal em espíritos avançados, o grau de evolução do espírito. Aí ele vai manipular com muita consciência esse fluido e utilizar ele da forma que for necessária, principalmente para a produção de energia vital. Então, vamos estudar agora a base do fenômeno. O que vem a ser isso, né? É outro assunto, mas está tudo dentro do espiritismo. O mundo espiritual é constituído como o nosso de matéria física, com diferença de que este que vemos e tocamos é denso e o espiritual é fluídico e de frequência mais elevada. Esta tem menos densidade e força de coesão. Força de coesão é a força que une os átomos, né? Que se coesa com os átomos, por isso que essa coesão forma a matéria. Então, ele ajuda nisso aí. Então, vamos lá. Esta tem menos densidade e força de coesão, tá? O mundo espiritual. Aí aqui tem uma observação aqui, que é a ligação recíproca das moléculas de um corpo. Força atrativa que mantém essa ligação, a força de coesão, né? Associação infinita, aí tem ligação moral e harmonia. Então, esta tem menos densidade e força de coesão, mais fraca entre as moléculas. No mundo espiritual. Sua constituição é maleável com extrema mobilidade, bastando o impulso da força mental do pensamento para plasmá-lo.
modelada em gesso, barro. Daí vem a grande mobilidade e as mutações, as trocas repentinas das paisagens locais do plano espiritual. Vai prestando atenção. Neste plano, a matéria encontra-se em estado de energia, é dinâmico, né? Em contraposição ao plano material, denso, em que a matéria aparece em estado de repouso, estático. Então, até agora, ele não tem nada de difícil aí, nada de complicado. No corpo sólido de matéria densa é completamente insensível. Nenhum dos 5 sentidos lhe pertence. São apenas aberturas da matéria, nas quais se localizam as pontas dos nervos. Os 5 sentidos, né? A sensibilidade, preparadas de acordo com a sensação que devam captar. Bom, agora o perispírito é que, através dos nervos, possui sensibilidade. Agora nós vamos para o campo do perispírito, e agora nós estamos falando do campo físico. Então, através do perispírito é que, através dos nervos, possui a sensibilidade. Se eliminarmos os nervos, através de anestesia, nada sentimos o corpo. Só vemos através dos olhos quando as vibrações de luz ferem o nervo óptico. Ao sentirmos gostos, odoros e tato, quer dizer que os nervos gustativos, olfativos e extremidades nervosas sobre a epiderme, né? A pele, né? São ou foram atingidos. O corpo físico denso amortece todas as sensações. Nos desencarnados, são muito mais agudas e vibrantes, pois para as percepções eles não necessitam de órgãos especializados. As percepções se dão por todo o corpo. Então, nós vamos fazendo alguns comentários sobre esse assunto aqui, um momentinho só. Estou continuando aqui, retomando. Eu vou fazer aqui uma classificação dos centros vitais e como que a energia ela penetra, por onde a energia penetra para dentro do nosso, por dentro dos chakras, penetrando para dentro dos nossos corpos, né? Corpo vital, corpo astral, tudo, até no corpo físico. Então, o nosso corpo de matéria rarefeita é intimamente regido por 7 centros de força, que são o centro coronário, aqui na cabeça, que é o Sahasrara, centro cerebral, centro laríngeo, centro cardíaco, centro esplênico, que é no baço, centro gástrico e o centro genésico. O centro genésico é o último da base lá, no cóccix, cá embaixo. Cada centro vital está associado a uma frequência vibracional diferente. Então, tem um centro aqui, por exemplo, o centro que tem, eles falam que o centro coronário, ele tem 1000 pétalas, 960 mil pétalas. Então, eles são diferentes, por isso que o outro aqui já tem menos quantidade, esse já tem menos, esse já tem menos. Se não me engano, esse aqui é 96, esse aqui é 16, entendeu? E assim vai sucessivamente, de pétalas, ou seja, de energias. Então, cada centro vital está associado a uma frequência vibracional diferente. As energias fluem para dentro do corpo através do centro coronário. Então, o fluido cósmico universal entra através do centro coronário, por aqui, ó, no topo da cabeça. E vem descendo, passando aqui por trás da coluna, energizando todos os centros energéticos e trazendo a energia vital e vitalidade para o nosso corpo físico. Então, as energias fluem para dentro através dos... Vamos lá. As energias fluem para dentro do corpo através do centro coronário e como os centros estão intimamente ligados à medula espinhal e aos glândulos nervosos existentes ao longo do eixo central do corpo, a energia flui para baixo, vai lá para baixo, né? Passando do centro coronário para os outros centros de força inferiores, os quais distribuem essas correntes sutis para partes do corpo e órgãos apropriados. Então, tem muita gente que não sabe disso. Entendeu? Muita gente não sabe disso. A relação entre os centros vitais no perispírito, segundo Lidbert, que é o lá da teosofia, esse Lidbert era um
um bispo, era um bispo de uma igreja lá, daqueles lugares lá, mas ele era espiritualista, evidente. Então, esses centros se conjugam nas ramificações dos plexo que essas ramificações é que eu falei, aqueles nós, aquelas pontas dele, as pétalas, que vibrando em sintonia uns com os outros, ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecem para nosso uso um veículo de células elétricas que podemos definir como um campo eletromagnético no qual o pensamento vibra em circuito fechado. Então produz um campo eletromagnético onde o nosso pensamento funciona vibra em circuito fechado. Pode-se imaginar uma luz branca penetrando num prisma e sendo decomposta nas 7 cores do arco-íris. Todas as 7 cores são inerentes à luz. Então, a função dos centros vitais, dos centros de força, os chakras, vamos ver quais são as funções? Tanto encarnados como os desencarnados, os espíritos, eles assimilam a energia das mais diversas, de forma contínua, automática e inconsciente, em decorrência de seu maior ou menor equilíbrio físico e espiritual. Então, tanto encarnado como desencarnado, eles assimilam essa energia. Aí, o perispírito ele metaboliza essas energias nos centros de força, que são os chakras, e as distribui por todo o organismo. No homem comum, o chakra, o centro de energia ou força vital, se apresenta como um círculo de mais ou menos 0,5 centímetros de diâmetro, quase sem brilho, porém no indivíduo mais espiritualizado se apresenta como um vórtice luminoso e refulgente, que refulge resplandecente. Então, a pessoa que estuda mais, que medita, que pratica a espiritualidade, a sua evolução moral, com certeza o chakra dela vai estar mais soltos, mais livres, mais girantes, mais vibrantes. É o que ele está falando aqui. Quanto mais ativo ou desenvolvido for o chakra, maior a capacidade de energia ele comporta. E, portanto, maiores possibilidades de emprego dessa mesma energia. Os chakras existem aos milhares, sendo que 7 deles são de maior importância por coordenarem a metabolização, que é o metabolismo, mudança da natureza molecular dos corpos. O conjunto de transformações físicas, químicas e biológicas. Tudo isso é metabolismo. Que nos organismos vivos sofrem as substâncias introduzidas ou as que neles formam, de energias e fluidos em grandes áreas específicas. Então está muito bem explicado isso, esse metabolismo. O Espírito André Luiz, no seu livro Entre a Terra e o Céu, refere-se à denominação de centros de força para designar esses centros perispirituais. O instrutor Clarencio, estudando a fisiologia do perispírito, explica a existência dos centros de força e os apresenta em número de 7 principais. Então, aqui, acho que todo mundo já sabe disso, né? O centro coronário, centro ágina, aqui é a garganta, né? Cardíaco, coração, e assim vai. Aí aqui agora ele vai falar sobre os chakras, sobre a pineal, mas eu acho que eu não vou entrar nisso aqui agora não. Um momentinho só. Retomando. Então, minha gente, agora eu poderia falar sobre os chakras, mas não vamos entrar muito nisso não, porque é uma coisa que é fácil de estudar, todo mundo pode ter acesso a isso, mas vamos pegar algumas questões interessantes aqui, sobre energia, sobre fluido cósmico universal, sobre a força vital, sobre a aura. Então, por exemplo, vamos pegar... Aqui está falando sobre o fluido cósmico universal, ao ser absorvido por um desses centros de força, que são os chakras, ele é metabolizado, transformado em fluido
vital, que é a força vital, que nos dá a saúde. Essa força vital é conhecida como prana. Então, para vocês perceberem esse prana, vocês podem olhar assim pela luz durante o dia, parado assim, vocês vão observar que parece que vai descendo umas bolinhas assim, aqueles glóbulos, que é o prana. Entendeu? De uma maneira mais simples para a gente entender. Então, o fluido cósmico universal, ele é metabolizado em fluido vital através dos chakras e canalizado para todo o organismo com maior ou menor intensidade de acordo com o estado emocional da criatura. Por isso que a gente tem que estar no estado emocional bom, irradiando-se posteriormente em seu derredor, formando o que poderíamos chamar de aura psíquica. Então, nessa aura psíquica vai depender do que você pensa, do que você sente, da grandeza, da pureza, entendeu? Então, todo esse processo alquímico vai se transformando no nosso organismo, desde o sutil, passando pelos etéricos, até se tornar, até externar na nossa aura. Ok? Ah, já viu aquele negócio assim, nossa, a pessoa adora ficar perto daquela pessoa, ela tem uma aura boa, ela tem uma energia boa. Então, isso tudo vai depender daquilo que você pensa e sente. Irradia, né? Então, o perispírito, ele pode ser lesionado. É o que está dizendo aqui, ó. Quando contrariamos as leis naturais no nível do perispírito, ficam registradas energeticamente lesões perispirituais, influenciando de forma decisiva a encarnação atual, bem como as posteriores. Esses registros são energéticos e constituídos de carga negativa ligados a determinadas centros de força. Estão relacionados com a lei de causa e efeito como consequência do uso do livre-arbítrio. Então, por isso que é necessário sabermos utilizar bem o nosso livre-arbítrio para não fazer besteira. Quando você odeia alguém, quando você briga com alguém, quando você agride alguém, quando você transmite pensamentos negativos para alguém ou pratica qualquer tipo de coisa negativa, ou até agressão física mesmo, você causou mal para aquela pessoa, consequentemente você vai receber o troco. Então, dependendo da maldade que você fez, vai atingir o perispírito daquela pessoa, mas vai atingir o seu pior ainda, em dobro. Então, o seu perispírito, dependendo do que você fez, tem uma miríade de formas, vai ser afetado, por exemplo, pode ser afetado aqui no seu coração. Numa próxima vida, você já viu com o perispírito, por causa do ódio com uma pessoa, já viu problema de coração nessa. Ou se você estuprou, você praticou um ato ilícito com uma criança, ou uma mulher, ou seja o que for, você vai vir com problemas sexuais. Então isso tudo tem uma relação muito grande dentro da lei de causa e efeito e com a permissão do livre-arbítrio, porque você tem o livre-arbítrio. E tendo o livre-arbítrio, você faz a escolha ou certa ou errada. Então, se você fizer errada, você vai pagar por isso. Então, o Espiritismo nesse ponto, e dependendo do grau que você cometer com aquela pessoa, assim, vamos pegar lá, por exemplo, Adolfo Hitler, talvez seria muito, mas um desses aí que fez muita maldade com muita gente. Se ele vai, consequentemente, para os umbrais, mas quando volta, se encarnar, tiver a permissão, a misericórdia, nem é bom pensar, porque vai vir com uma sequela muito grave. Entendeu? Então, é mais ou menos assim, só para a gente ter ideia. Então, no processo da irradiação, transmitimos aos outros, pelo mecanismo da vontade, a carga de força vital de que dispomos para doar. Então, se você tem coisas boas em você, procure doar coisas boas. A carga vital vai favorecer o seu andamento, a sua evolução. Que tudo isso que nós estamos falando aqui tem a ver com a evolução do indivíduo, tem a ver com a individualidade, tem a ver com o crescimento moral, com o crescimento espiritual. Aí tem aqui até uma etiologia das doenças na relação corpo espiritual e físico. Então isso aqui,
mais ou menos assim, vamos ver aqui. Agora que já definimos e exemplificamos pelo Espírito, centros vitais e suas relações com as atividades dos órgãos, tendo citado nas suas disfunções algumas das consequentes doenças que podem ocorrer no corpo físico, percebemos a profunda ligação entre eles e a necessidade de harmonia nessa interligação para que possamos obter o perfeito funcionamento de toda a organização humana, seja na forma espiritual ou física. Nossa, está muito bem explicado. Aqui se faz, aqui se paga. Então, se você quer ter saúde, pratique atos positivos, coisas boas. Entendeu? Use bem o seu livre-arbítrio. Observando a importância da mente, aí vem a questão da mente e a energia que geramos com os nossos pensamentos, sejam pensamentos conscientes do hoje ou inconscientes de uma vida passada, que muitas vezes nos subjugam na zona do remorso, trazendo ao nosso perispírito lesões nos centros vitais, nos chakras, que explicam algumas anomalias que se fazem congênitas, pois sabemos que no perispírito possuímos todo o equipamento de recursos automáticos a serviço da inteligência nos ciclos de ação em que nos demoramos. Recursos esses adquiridos vagarosamente pelo ser em milênios e milênios de esforço e recapitulação nos múltiplos setores da evolução anímica. Então isso aqui está muito bem explicado. Lei de causa e efeito, e tomar muito cuidado com a mente, saber utilizar bem a sua mente para não criar karma, não criar problemas nos seus centros energéticos, não criar doenças psíquicas, físicas, de acordo com as ações e os sentimentos também. Então, a lei de causa e efeito, aqui ele vai falar um pouquinho dela, né? A relação da lei de causa e efeito com esses centros de força, que são fulcros. Ponto de apoio, alavanca, sustentáculo, apoio, energia, são influenciados pelas energias originárias das vidas passadas, nossas vidas da alma, que na nova encarnação imprime às células a especialização extrema na formação do corpo dentro do homem. Então, muitos fulcros, muitas doenças, muitas larvas, criam larvas, espectros, que trazem de vidas passadas, que atingem esses centros energéticos. Então, quando a pessoa encarna, ela já vem com um problema de saúde, ela já vem com um karma, um débito muito grande. É isso que está dizendo aqui. E elas vão diretamente, que ela imprime as células que vêm lá do etérico, né? Do etérico vai para a célula física, criando tumores, elas especialização extrema na formação do corpo denso. Especialização que todos detemos no corpo espiritual em recursos equivalentes. Essas células, elas obedecem às leis, às ordens do espírito, diferenciando-se, sofrendo metástase, alguma coisa assim, e adaptando-se às condições por ele criadas, procedendo do elemento primitivo comum de que todos provimos em laboriosa marcha no decurso dos milênios. É assim que a doença, como desarmonia espiritual, sobrevive no perispírito. Então, o ato imoral, a pessoa provocou um ato imoral, dependendo do grau desse ato imoral, consequentemente vai vir problemas e metástases nas suas células através do seu perispírito. Pois tal seja a viciação do pensamento, tal será a desarmonia no centro de força. Os vícios que reagem no nosso corpo a essa ou aquela classe de influxos mentais, esses pensamentos negativos que vêm, esses influxos que vêm de dentro. É um obsessor. Não, muitas vezes não é um obsessor, você já traz isso passado. Almas viventes que você criou, átomos, células, aquilo que falaram dos átomos. Tem os átomos construtores, mas tem os átomos destruidores. Então, esses átomos destruidores, muitos deles criam espectros, larvas que você mesmo criou, suas vidas pretéritas. Pois, pela viciação do pensamento. Quando a nossa mente, por atos contrários à lei divina, prejudica a harmonia de qualquer um desses fluxos de força, esses pontos de alavanca, né, que ele fala lá, sustentáculo, apoio, amparo, fulcros de força, a nossa alma naturalmente se escraviza
aos efeitos da ação desequilibrante, obrigando seu trabalho de reajuste. E é assim que, muitas vezes, numa nova encarnação, encontramos pessoas com problemas mentais ou de físicos, apresentando estados morfológicos, conforme o campo mental a que se ajusta. Divaldo Franco, nas suas obras com a Joana de Anjos, fala muitas coisas que podem ajudar isso aí. Então, diante desse quadro que a gente está falando aqui, de causa e efeito, de energia, de tudo isso, de problemas, de doenças, você vai cair naquela zona de remorso. A zona de remorso é quando você percebe, está no fundo do poço, que não tem saída mais, que você clama a Deus pedindo misericórdia, aí você vai cair nessa zona de remorso. A recordação dessa ou daquela falta grave, principalmente daquelas que repousam recalcadas, que é concentrar, reprimir, abafar, tudo que você recalca, né? Gemido, o ato de recalcar, recalcamento, processo psíquico de repressão, tudo isso que está reprimido, né, de uma tendência ou de desejo, que em virtude da censura moral e social, também provocado pelo meio, né, não vem à tona, fica reprimido, não vem à tona. A psicologia explica isso bem. Não vem à tona da consciência manifestar-se livremente, mas que continua a fazer parte da vida psíquica, provocando às vezes sérios distúrbios no espírito, sem que o desabafo e a corrigenda funcionem por válvulas de alívio. As chagas ocultas do arrependimento criam na mente um estado anormal, que podemos classificar de zona de remorso. Então a pessoa era sadia, de repente fica demente, doente. Então aquilo que estava recalcado dentro dela foi mais forte do que ela, e ela cai nessa zona de remorso e pronto. Em torno da qual a onda viva e contínua do pensamento passa a enrolar-se em circuito fechado sobre si mesmo. A pessoa fica com ela o tempo todo, circuito fechado, com reflexo permanente na parte do veículo fisiopsicossomático. Fisiopsicossomático é o nosso corpo físico, a parte psicossomática, psíquica, que fica ligada à lembrança das pessoas e circunstâncias associadas ao erro de nossa autoria. Então, você fez, meu filho, o que você faz agora, você vai pagar. Isso é bem exemplificado pelo Espírito de André Luiz no livro Entre a Terra e o Céu, onde ele relata a questão de Júlio, que em uma existência teria aniquilado o veículo físico, tomando uma grande quantidade de corrosivo, e mesmo sobrevivendo à intoxicação, que ele ficou intoxicado, fez uma nova tentativa de aniquilar o corpo físico, o suicídio, né? Lançando-se a uma funda corrente de um rio, nela encontrando afogamento. Na oportunidade seguinte, que lhe foi dada, reencarnou junto às das almas com as quais se mantinha associado para a regeneração do passado, mas infelizmente encontrou dificuldades naturais para recuperar-se, desencarnando ainda menino, vítima de um novo afogamento. 2 vezes, hein? Ele voltou, tentou, e quando chegou o momento de um novo renascimento, para que pudesse reajustar dentro das leis divinas e recuperasse mentalmente, equilibrando o centro laríngeo, esse chakra aqui, reencarnou dessa vez com o corpo fisiológico deficiente, sofrendo do órgão vocal, que se caracterizou por fraca resistência aos assaltos microbianos e que, de algum modo, lhe retratou a região lesada. Nesse exemplo, observamos que, estabelecida a ideia fixa sobre o nódulo de força mental desequilibrado, a ideia fixa, pessoas que têm a ideia fixa que ficam com aquela ideia na cabeça o tempo todo. Então, provoca um nódulo, né, de força mental desequilibrado. Foi indispensável que houvesse acontecimentos reparadores, os desencarne, aquelas coisas tudo, para que Júlio se sentisse redimido
perante a lei, mudando, portanto, o seu campo mental. Então, o campo mental, ele vai sofrendo alterações. Então, conforme diz Raul Seixas, faz o que tu queres, mas é tudo da lei, da lei. E conforme diz o professor Manuel, não é dado ignorar a lei. Então, qualquer forma de ato errôneo, por lei de causa e efeito, ação e reação, você vai cair naquilo de arrependimento, no remorso. Então, dentro do remorso, você vai pedir misericórdia. Então, esse remorso ele é provido de algum ato ilícito, e daí a importância de nós estudarmos o Espiritismo, o Kardecismo, dar importância a essas leis e praticarmos o melhor possível para que nós possamos evoluir, crescer espiritualmente. Vamos ver até onde está esse vídeo aqui, gente. As regiões do corpo atingidas pelas nossas energias viciadas, por exemplo, um fígado, intestino, tornam-se passíveis de invasão microbiana. O desenvolvimento de determinadas doenças depende de nossa atitude interior. Por isso que eu estou fazendo esses vídeos, para ajudar as pessoas a fazer uma reflexão sobre si mesmas e começarem a ter uma vida de retidão. Reto pensar, reto sentir, reto agir. O pensamento como uma modalidade de energia sutil atuando em uma forma de onda, com velocidade muito superior à da luz, quando de passagem pelos lugares e criaturas, situações e coisas que nos afetam a memória, agem e reagem sobre si mesmos, em circuito fechado, trazendo-nos assim de volta sensações desagradáveis, auridas ao contato de qualquer ação desequilibrante. Isso tudo acontece porque quando nos rendemos ao desequilíbrio ou estabelecemos perturbações em prejuízo dos outros, plasmamos nos tecidos fisiopsicossomáticos determinados campos de ruptura na harmonia celular, criando predisposições mortas. Então a pessoa já tem umas predisposições a doenças, tanto psicossomáticas quanto psíquicas quanto psicossomáticas ou microbianas. Então, predisposições mortas. Essas predisposições mortas relativas à doença, doentio, enfermo, languido, para essa ou aquela enfermidade e, consequentemente, toda a zona atingida torna-se passiva de invasão microbiana. Então, ele fica vulnerável a tudo. Então, tudo aqui é o pensamento, a energia segue o pensamento. Então, tudo que você pensar, você vai estar botando energia ali, porque a energia segue o pensamento. Então, se você pensou em vingança, você vai ter energia vai criar formas de pensamento para poder vingar. Uma reforma íntima é um remédio, para fechar esse assunto aqui. Quando é desarticulado o trabalho sinergético, que vem de sinergia, sinergia é um conjunto, tudo que está trabalhando para o funcionamento de uma coisa, é sinérgico. Esforço simultâneo de vários órgãos ou músculos na região de uma função. Então, o esforço simultâneo de vários órgãos ou músculos na realização de uma função. Das células nesse ou naquele tecido, intervém as unidades mortas, quais os câncer, que nessa doença imprime acelerado ritmo de crescimento a certos agrupamentos celulares entre as células sãs do órgão em que se instalam, causando o quê? Tumores, tumorações, invasores metásticas, de metástico, metástase, mudança de forma ou sede de afecção. Compreendendo, porém, que a mutação no início obedeceu a determinada distonia. Está distonido, não está sintonizado. Originária da mente. Então a mente tem que ser trabalhada, a mente tem que ser pura, cujas vibrações sobre as células desorganizadas tiveram o efeito das projeções de raio-x ou de irradiações ultravioletas em aplicações impróprias. Quando o doente adquire um comportamento favorável a si mesmo, num crescente de humildade, paciência, devotamento ao bem, num profundo processo de renovação moral, as forças físicas encontram sólido apoio nas
radiações de solidariedade e reconhecimento que absorve de quantos lhes recolhe o auxílio direto ou indireto. Conseguindo conter a disfunção nos neoplasmas. O que é neoplasma? É tecido morboso de formação recente, qualquer tumor maligno ou benigno. Aí forma um tecido. Benignos que ainda respondem à influência organizadora dos tecidos adjacentes. Devemos, portanto, porque houve uma mudança do pensamento da pessoa, da mente. Às vezes o cara era muito cruel, resolveu ficar bondoso, entendeu? Então as coisas, a energia segue o pensamento, então as coisas tendem a sofrer mutações, mudanças, a efeitos físicos. Mas isso tudo vai depender do sentimento, tá? Sentimento muito profundo no Cristo. E do perdão também, perdão e do arrependimento. Então, devemos, portanto, reconhecer o quanto é importante o equilíbrio de nossa mente, aí ó, pois com as aquisições e observações da psicopatologia, que é o estudo das doenças psíquicas, podemos observar a intervenção dos fatores internos ou psicogênicos em todas as atividades do organismo. Amor, uma força que cura. Sabemos que a ciência muito já caminhou, mas os passos serão bem mais largos quando todos nós, médicos da humanidade, mantivemos um compromisso, não só com a saúde, mas também infinitamente com o amor. Como disse Sir Arthur Egerton, que era o astrônomo de física inglês, aí que vai entrar em alguns outros assuntos aqui, mas acho que até aí já deu para a gente. Vamos ver outra coisa aqui. Vou fazer aqui um comentário aqui. Hoje já possuímos livros que nos exemplificam fascinantes pesquisas clínicas e laboratoriais para que apreciemos de melhor forma a linguagem corpo, mente e espírito. Com o conhecimento da importância da comunhão e da harmonia entre esses três, corpo, mente e espírito. Tem que haver harmonia entre corpo, mente e espírito. Poderíamos chegar mais facilmente às causas da doença e, posteriormente, à cura, pois passaríamos a entender que, na qualidade de organismos humanos, somos constituídos por uma série multidimensional de sistemas de energia sutil que se influenciam mutuamente e que um desequilíbrio nesses sistemas energéticos, que são os chakras, pode produzir sintomas doentios, patológico, que se manifesta nos planos físico, emocional, mental e espiritual. E é na tentativa de haver cada vez mais um novo e crescimento consenso médico que devemos lançar mão das palavras verbais e escritas que divulgam aquilo que já lemos, estudamos, pensamos e acreditamos. Como disse o Dr. Gerber no livro A Medicina Vibracional, eu tenho esse livro, muito bom, recomendo para todos. Um sistema de medicina que negue ou ignore a existência do espírito e vai ser incompleto, porque exclui o atributo mais importante do ser humano, que é a dimensão espiritual. Então vamos fechar agora com o assunto sobre o perispírito, envolvendo o germe de um fruto. Aí vai dar uma explicação bem bacana aqui, ó. O fruto é envolvido pelo perisperma. Do mesmo modo, uma substância que por comparação, se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Está no livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 1, questão 93. Por ter sido um termo criado por Kardec, entendemos que todos podemos admitir que ninguém melhor que ele para definir o perispírito, que é o órgão sensitivo do espírito é um órgão sensitivo do espírito por meio do qual este percebe as coisas espirituais que escapam aos sentidos corpóreos. O espírito vê ou sente por todo o seu ser tudo o que se encontra na esfera de irradiação do seu fluido perispirítico. Então aqui está na Gênesis, capítulo 14, item 22, os fluidos. E foi esmiuçando, esmiuçar, fazer em partes muito pequenas, reduzir, né? Aqui tem todo o dicionáriozinho aqui, ó. Vou examinar, observar, atento, tal, explicar, narrar. As palavras de Kardec no livro Depois da Morte,
capítulo 21, páginas 174 e 175, de Leon Denis, também, né, falando sobre o perispírito, ou o corpo perispiritual, diz que o perispírito pois, o organismo fluídico é a forma pré-existente e sobrevivente do ser humano, sobre a qual se modela o envoltório carnal como uma veste dupla e visível, constituída da matéria quintessenciada. Então, a matéria quintessenciada é o éter. Podemos, então, dizer que o perispírito, ou corpo fluídico dos espíritos, é um laço de união entre a vida corpórea e a vida espiritual, sabendo que ele é uma condensação do fluido cósmico. Então, ele é uma condensação do fluido cósmico universal. Em torno de um foco de inteligência ou alma, pode dizer que ele que intervém nos fenômenos especiais que ocorrem no homem, cuja causa fundamental não se encontra na matéria palpável e que por essa razão parecem sobrenaturais. Assim sendo, podemos entender que o corpo espiritual ou psicossoma é assim o veículo físico relativamente definido pela ciência humana como os centros vitais que essa mesma ciência, por enquanto, não pode ainda reconhecer. Tudo bem. A percepção de uma glândula pineal exerce fator da interação do corpo com o espírito. Não é uma coisa nova. Vejamos a seguir a descrição do chakra bindu através do yoga. Então aqui vai entrar um outro assunto da yoga, mas a gente não precisa de muita coisa para entender o espiritismo, não, tá? Então, basicamente, eu queria falar um pouco sobre o kardecismo, o espiritismo. Eu acho que dá para a gente ter uma ideia, porque o espiritismo ele tem um vasto campo de conhecimento. Eu não vou falar aqui de obsessores, não vou falar aqui de colônias, eu não vou falar aqui de umbral, mas já dá para a gente entender que o umbral, por exemplo, muitos espíritos, devido às suas vicissituações, como não conseguem ter uma vida reta, pura, eles vão para esses pontos de vibração aí, para esses locais vibracionais, expurgar. Então, esse purgatório, ele é proveniente de todo o mal que você fez aqui encarnado. Além de você sofrer lá, saiba disso, além de você sofrer lá, quando você volta, você ainda vem com a carga, com o peso daquilo que você fez no passado para pagar nessa vida, na próxima vida. Então, prestar bastante atenção antes de de falar alguma coisa maléfica, prejudicar alguém, desejar mal para os outros, envenenar os seus pensamentos com besteira, envenenar a sua mente com coisas, com poluições sexuais, entendeu? Com coisas, com bebidas, com álcool, com arrogância, com ignorância. A oportunidade está aí da gente evoluir e está em nossas mãos. A gente sabendo disso agora, aproveitar a oportunidade para poder crescer espiritualmente, desenvolver animicamente, fazer o contato com seres mais avançados, evoluídos, para poder a gente trabalhar juntos, em comunhão com aqueles seres que já estão mais avançados, estão na frente. Porque a Terra, a humanidade, está precisando de muita gente que tenha esse conhecimento, que acredite nessa verdade, que tenha fé, que pense que nessa lei de causa e efeito, ou da lei de ação e reação, conforme está no livro de André Luiz, e leia as obras do André Luiz para você entender melhor o que é o plano, o purgatório, o que é o mundo do desejo, o que é a vida no umbral, para você não cometer atrocidades aqui devido ao livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio ele é uma matriz, você faz a escolha. E vamos pensar muito nos nossos, agora voltando para o nosso Deus interno, vamos pedir ao nosso Deus interno, pedir aos nossos Atmanus, nossos intercessores, para que intercedam sempre com a gente, não deixando a nossa mente cair, falhar, nem nós temos sentimentos ruins, nem desejando mal para ninguém, muito pelo contrário. A gente procurar estar sempre em paz e harmonia, para a gente vibrar numa frequência muito boa
em paz e ajudar o outro, através do serviço desinteressado, do amor desinteressado. Então, minha gente, falei 50 minutos, me perdoe, mas fica aqui uma lembrancinha do Kardec do Espiritismo. Namastê a todos, fiquem com Deus. Muita luz, muita paz. Eu espero que deu para a gente entender alguns passos importantes do Espiritismo, que sirva como exemplo para nós, não cairmos em erros aí e ficarmos presos. Um abraço, muita luz, muita paz.